Salve, salve, meus queridos! Mais um vídeo com um resumo do que aconteceu no mercado financeiro essa semana e vamos direto ao assunto. Minha semana com um feriado mais movimentada. A gente teve ali decisões sobre os juros do Copom e do FONC. E começando pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro decidiu baixar os juros aqui em 50 pontos bases, ou 0,5%. A taxa saiu de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano. Algo que já era 100% previsível, porque o próprio banco já tinha comunicado que a intenção era essa, só se algo muito fora do comum acontecesse para que a gente não tivesse essa queda nos juros, como por exemplo as declarações do presidente na semana passada de que não bateria meta fiscal. Isso poderia afetar ali, mas acabou que não teve alterações relevantes. A expectativa para a próxima reunião em dezembro é a mesma, de que tem uma redução de mais 50 pontos base, ou 0,5%, que a taxa encerre o ano em 11,75%. Vamos aguardar passar aí as próximas semanas para ver o que vai acontecer. E tanto o próprio Banco Central se mostra cauteloso, quanto o mercado percebe isso também com relação à taxa de juros, para não fazer cortes mais elevados e até podendo manter a taxa de juros nas próximas reuniões já no ano que vem, devido ao descontrole inflacionário no mundo, já que a inflação está alta na maioria dos países, a questão da curva de juros longo dos Estados Unidos, que na prática representa um aumento dos juros futuros americanos, e essas tensões geopolíticas que estão acontecendo pelo mundo, que a gente tem os problemas na faixa de Gaza, na Ucrânia, e muito se fala também em problemas futuros relacionados ao território de Taiwan lá e a China. A nível interno, que o Banco Central vai ter que observar é o controle da inflação, que ainda está um pouquinho acima da meta quando a gente olha os últimos 12 meses, então isso vai ser bem observado pelo comitê aí nas próximas semanas e nos próximos meses para ver como que a política econômica vai se desenrolar nos próximos anos. Como consequências positivas desse corte de juros, já temos ali uma quantidade maior de fundos imobiliários, por exemplo, com um dividend yield, com aquele valor que ele paga para a gente mensalmente de dividendos acima da taxa Selic, contando os últimos 12 meses. Na última contagem são 31 fundos imobiliários que estão nessa situação após esse corte, e a maioria desses fundos imobiliários são fundos de papel, fundos que investem em recebíveis imobiliários. E isso acontece porque provavelmente todos esses fundos, ou a maioria deles, tem várias taxas de CRIs travadas em momentos em que a Selic estava mais alta e que ainda haveria expectativa de aumento na taxa de juros. Isso coloca as taxas desses investimentos de renda fixa em patamares mais elevados, e como eles são contratos ali de um prazo um pouco maior, de alguns anos, isso está refletindo no resultado dos dividendos dos fundos. Então é algo aí para você nos seus investimentos ficar de olho, lembrando sempre para diversificar, até porque algumas coisas aconteceram essa semana que afetam resultados de fundos imobiliários, e com a diversificação você se protege, eu já falo disso. E um detalhe importante sobre essa questão da taxa de juros do Banco Central é que é muito relevante que você observe o que o Banco Central declara no seu comunicado depois de ter definido a taxa Selic. Muitas vezes esse comunicado traz informações mais relevantes para o cenário econômico e de investimentos do que a própria taxa em si, que já é prevista com meses de antecedência, justamente por causa do comunicado da última reunião. Então fica essa dica aí para você que está começando a investir ou que já está investindo há algum tempo. Fica de olho no comunicado do BC após eles declararem qual que é a nova taxa de juros. Passando para os Estados Unidos, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária deles lá, acabou mantendo a taxa de juros americanas na mesma faixa em que já se encontrava. Também era algo previsto pelo mercado, apesar de haver um receio de essa taxa talvez subir nesse momento, o que não aconteceu. E os responsáveis informaram que a atividade econômica, trouxeram dados ali da atividade econômica, que continua bem expansiva nos Estados Unidos, eles continuam com o consumo elevado. Entretanto, os números relacionados ao payroll, que é a parte de folha de pagamentos, de trabalhos, dados do mercado de trabalho americano, vieram mais moderados. Algo que é um objetivo do Banco Central norte-americano, que é o Fed. Por lá, a inflação continua elevada, mas esses dados de mercado de trabalho mais moderados dão a sinalização de que a inflação vai estar sob controle no futuro não muito distante. Pelo menos é isso que diz a lógica econômica. Ainda assim, o presidente do Fed, o Jerome Powell, declarou que caso o crescimento econômico nos Estados Unidos persista e que os dados de mercado de trabalho voltem a pegar tração ou continuem elevados, pode ser necessário fazer um novo aumento na taxa de juros para desincentivar o consumo e manter a inflação controlada. A inflação dos Estados Unidos continua elevada, lá a meta de 2% ao ano, e hoje se encontra ali em torno de 3,7%, 3,8%, considerando os últimos 12 meses. Então vamos ver o que vai acontecer por lá. Os dados de payroll trouxeram
que foram criadas 150 mil vagas de trabalho abaixo da expectativa de mercado em relação ao último período medido, que foi outubro, e tivemos um leve aumento no desemprego e nos pedidos de seguro-desemprego. O desemprego passou de 3,8% para 3,9% e o pedido de seguro-desemprego foram para 217 mil, um pouco acima da expectativa de mercado. Com esses dados, o que se entende no momento é que os juros americanos chegaram no seu pico e que a tendência daqui é para baixo. Vamos aguardar se isso realmente acontecer. Vai ser positivo para o mundo inteiro e também para o Brasil, para os nossos investimentos aqui. Uma consequência desses dados é que as taxas dos treasuries, que são os tesouros norte-americanos, títulos do tesouro norte-americano, caíram nessa semana e também o dólar teve uma desvalorização em relação às moedas globais. Um outro fato relevante que a gente não pode esquecer é que continuam havendo conflitos no exterior. Essa semana houveram ataques de drone na Ucrânia e também tivemos a continuidade da incursão terrestre de Israel na faixa de Gaza. No momento não há nenhuma grande novidade sobre os temas que preocupam o mercado nesse sentido, então vamos ver o que acontece nas próximas semanas. A ideia é que nenhum outro país se envolva nesses conflitos. Se isso continuar dessa forma, de certa maneira, tudo está sob controle para o mercado financeiro. O problema vai ser caso algum país decida entrar de fato nesse conflito, algo que é pouco provável nesse momento. Passando um pouco agora para os resultados da empresa, tivemos uma notícia curiosa. A South Rock, que é operadora da rede de restaurantes Starbucks e Subway no Brasil, pediu recuperação judicial. Ou seja, ela foi para o judiciário brasileiro dizer que ela não tem condição de pagar suas contas e que por isso precisa de um plano de recuperação que seja aprovado pelo juiz. A parte curiosa disso é que nessa mesma semana, o Starbucks lá fora anunciou que teve um lucro recorde de 1,22 bilhão de dólares no trimestre fiscal que se encerrou no mês passado. Quase 40% superior ao mesmo período do ano passado e também teve um aumento de 11% na sua receita em relação ao mesmo período. E aqui a gente vê como é que são as coisas. No mundo, a rede está dando lucro, bastante lucro, batendo recordes. No Brasil especificamente, não sei como está em outros países, mas no Brasil especificamente, ela está dando prejuízo e a operadora pede para entrar em recuperação judicial. Isso mostra um pouco, pode ter uma relação ali com a nossa taxa de juros elevada, mas é o necessário para manter a inflação controlada nesse momento. Sinal aí de que a economia brasileira não anda muito bem. Bom, e como consequência desse pedido de recuperação judicial, teve um fundo imobiliário, o RZAK11, que sofreu perdas ali acima de 5% no dia que essa notícia saiu para o mercado, porque esse fundo detém alguns certificados recebíveis imobiliários dentro do seu portfólio que são emitidos pela Starbucks. Mas o fundo logo, a gestão do fundo logo veio ao mercado trazer informações de que esses CRIs não fazem parte do plano de recuperação judicial e que eles continuam adimplentes até o momento. Então, nesse momento, não há o que se preocupar caso você tenha cotas desse fundo imobiliário, mas é um sinal de alerta. E é importante sempre lembrar que você precisa diversificar sua carteira até de fundos imobiliários em vários segmentos e também olhar a concentração dos investimentos de cada um dos fundos que você possui. Porque se ele possuísse muito mais investimentos em Starbucks, talvez agora essa cota estaria valendo próximo de zero ou quase nada por causa da especulação do mercado. Algo muito parecido com o que aconteceu com os fundos high yield, que são os fundos de alto risco, fundos imobiliários de alto risco, há algumas semanas atrás, como o HCTR11, por exemplo. Então, lembre-se de diversificar e entender o que tem dentro da composição dos seus investimentos para você se proteger desse tipo de problema com uma empresa específica, que é normal, acontece de tempos em tempos. E a operadora de telefonia Vivo apresentou resultado também essa semana, onde trouxe um lucro de 1,4 bilhão de reais, que representa um crescimento tímido de apenas 2,2% em relação ao período de 12 meses, um pouco acima da expectativa de mercado, mas a operadora também trouxe outras informações no seu resultado, como aumento do EBITDA, redução das dívidas e aumento das suas receitas. Como é de se esperar, os resultados de operadoras de telefonia não são muito emocionantes, e isso é característica de empresas mais antigas, muito grandes, mais robustas e que são pagadoras de dividendo. Como notícia extra, a operadora também trouxe o pedido de redução de capital em 5 bilhões de reais, que acaba sendo uma notícia positiva e uma forma de remunerar os seus acionistas indiretamente. Uma outra notícia essa semana relacionada ao setor é que a partir da publicação de uma nova regra da Anatel no Diário Oficial da União, pessoas que não pagarem suas
contas de telefone celular em até 20 dias terão sua internet cortada. Antes a internet era reduzida, havia uma redução na velocidade de conexão. Agora ela será totalmente cortada e após 60 dias o contrato poderá ser rescindido. Isso acaba sendo uma notícia positiva para as operadoras como a Vivo, pois elas vão ter um controle maior na prestação do seu serviço, não vão ter que ficar prestando serviço para clientes inadimplentes. Para as pessoas que não pagam as contas, a notícia já não é tão boa assim, né? Outro resultado apresentado essa semana foi da petroleira PetroRio, que lucrou 348 milhões de dólares no trimestre, alta de 126% comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, a empresa reduziu custos, aumentou receitas, reduziu dívidas e teve alta na sua produção. Ou seja, um belíssimo resultado para a PetroRio. O CEO da empresa, o presidente da empresa, quando questionado se criaria uma política de dividendos, afirmou que o objetivo, o foco da companhia nesse momento é de aquisição de novos ativos e fazer operações de M&A, que é aquisições de ativos de outras empresas. Ou seja, a empresa está em fase de investimento, tentando aumentar suas operações, com o objetivo, obviamente, de faturar mais no futuro. Você, por acaso, é acionista de PRIO? Porque se você for, me diz o que você acha. Se você acha que esse investimento, essa gestão é interessante com esse pensamento de não distribuir dividendos pensando no futuro, ou se você preferia estar recebendo seus dividendos já desde agora, por mais que eles fossem um pouquinho menores. Coloca aqui no comentário para eu saber o que você, investidor, acredita ser melhor. Passando para talvez a segunda notícia mais importante dessa semana, eu vou falar de orçamento e de gastos públicos. Como já vinham sinalizando semana passada, o nosso governo, a cúpula do nosso governo, muito provavelmente não vai bater a meta fiscal de 0%, zero crescimento, zero queda, em 2024. O presidente Lula, mais uma vez, vem a público fazer declarações que muito pouco ajudam o desenvolvimento econômico do país. Falando que quer aumentar gastos, que quer investir em obras. Sancionou uma lei essa semana onde autoriza a retomada de mais de 11 mil obras inacabadas, inclusive com uma informação muito curiosa dentro dessa nova sanção, que é o repasse de recursos para essas obras, mesmo que todo o recurso orçado para elas já tenha sido passado. Ou seja, não importa se gastaram mais, se a obra foi superfaturada ou não, vão jogar dinheiro para fazer obra, porque na cabeça dele é isso que vai salvar o país. Mas o que a gente sabe, no final das contas, é o motivo real por que o Lula e seu governo estão fazendo isso. A popularidade do presidente vem caindo desde sua eleição no ano passado. E economia é algo que normalmente derruba presidentes e governos. Se o povo não ver dinheiro rodando pela economia e passando pelas suas mãos, isso daí joga a popularidade de qualquer governante para baixo. E o que o Lula está tentando fazer é se salvar de alguma forma, provavelmente pensando ali na manutenção do poder pelo seu governo nas próximas eleições. E por isso ele quer injetar o dinheiro público em toda a economia, fazer esse monte de obra, não importa com que consequência, não importa se isso vai gerar uma crise depois ou o que vai acontecer. Eu te digo o seguinte, se ele fizer o que ele já fez no final do seu último governo, que é mais ou menos a mesma estratégia, iremos continuar nessa crise eterna e nada vai mudar. A economia já não está grandes coisas e com esse tipo de estratégia, que a gente já sabe que não funciona, não vai melhorar. E com essas ideias de pegar e investir nessa quantidade de obra e fazer toda essa distribuição de dinheiro aí pelo país, o que acontece é que a meta para o ano que vem já estão prevendo que seria entre algo negativo de 0,25% a 0,75% do PIB. Eu já diria que podemos esperar ali pelo menos 1% de queda se continuarem com esse tipo de ideia e que provavelmente vão continuar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaria em voo solo tentando convencer o presidente a não abrir mão da meta fiscal em zero. Mas o presidente vem dando declarações e meio que está cagando para o seu ministro e falando que bem entende com base na sua estratégia populista e que com certeza vai trazer consequências sérias para a economia do país se não mudarem essa ideia. A matemática é muito simples. Se você gasta mais do que o que você recebe, você vai ter problemas financeiros. É exatamente isso que acontece no Brasil. Só que, tirando um pouco as críticas a esse atual governo, que é mais fácil criticar o governo que está no poder, todos os governos do Brasil têm esse problema de serem populistas e de gastarem demais. Todos os parlamentares, deputados, senadores e tudo mais, está todo mundo ali enrolado de alguma forma, ninguém mexe no próprio bolso. E esse é o principal problema do Brasil. Os próprios políticos, os governantes que jogam contra. Se a gente não tivesse esse tipo de cultura dentro do parlamento, talvez a gente já estivesse muito melhor e o Brasil de fato seria um país já mais próximo do desenvolvimento. E se você quer entender como fazer todas essas relações e aonde você tem que investir o seu dinheiro para se proteger desse tipo de coisa, eu tenho um método de investimento, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, você clica lá e vai conhecer um pouco mais se você quiser aprender a investir. Mas seguindo com as notícias,
Tivemos aí a Eletrobras autorizando a estruturação da oferta pública de ações da Transmissão Paulista, ações essas que a Eletrobras detém. Para a Eletrobras isso não faz muita diferença caso você invista nas ações da empresa, mas para o caso de Transmissão Paulista, essas informações que já vêm se desenrolando ao longo dos últimos meses fazem diferença porque a Eletrobras tem uma participação relevante dentro da ISA-CETEP, que é a Transmissão Paulista. Participação essa superior a 35%. E essa inundação de ações no mercado com certeza afeta os preços por uma questão simples de oferta e demanda, além das incertezas relacionadas à forma como isso vai ser feito pela Eletrobras. E muito provavelmente vai ser feito por todo o andar das notícias nos últimos meses. Quem é investidor de Transmissão Paulista tem que ter um pouco mais de paciência nesse momento e ir acompanhando aos poucos o desenrolar dessa situação. Ainda falando sobre o mercado nacional, tivemos essa semana uma forte alta das empresas varejistas, Magazine Luiza e Casas Bahia, ambas com mais de 15% de valorização em apenas um dia. Essa valorização foi ocasionada devido ao corte da taxa de juros, algo que afeta bastante o setor de varejo. E isso é positivo com relação ao aumento, mas é negativo com relação à parte estrutural do setor e operacional, já que para as empresas subirem tem que haver alguma coisa, alguma decisão relacionada a algo que a gestão da empresa não tem controle, que é a taxa de juros. E isso traz ali uma quantidade de incerteza razoável para as ações. Além disso, no ano, as empresas possuem queda acumulada de mais de 45% no caso de Magalu e de mais de 77% no caso de Casas Bahia. Ou seja, as empresas continuam não sendo boas e eu particularmente não invisto meu dinheiro em empresas de varejo, como eu sempre falo. Mas lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra, aqui eu estou te trazendo conteúdo informativo e trazendo algumas coisas relacionadas à economia para que você entenda como que esses números afetam a sua vida, o seu dia a dia e talvez os seus investimentos. Passando para o exterior, tivemos ali uma notícia que eu considero relevante, resultado positivo, resultado recorde de lucro na Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. O maior lucro da empresa registrado nesse último trimestre foi de 11 bilhões de dólares. E a empresa possui hoje mais de 157 bilhões de dólares em caixa. Pra você ter ideia do tamanho desse volume, se você pegar as empresas maiores da Bolsa Brasileira, a Berkshire com seu dinheiro de caixa poderia comprar elas tranquilamente inteiras. Isso é só para você ter noção do tamanho do poder que essa empresa tem e do quão competentes eles foram ao longo dos anos com os seus investimentos. Não à toa, Warren Buffett e Charlie Munger, seu braço direito, são considerados os maiores investidores aí do mundo atualmente. Notícias breves sobre a Argentina, a eleição lá continua, vamos ver o que acontece. O Milei, candidato da direita radical, ainda está na frente, mas vamos ver se nas eleições não vai ter aquele 49%, 51% que a gente já sabe como é que funciona aqui na América Latina, né? Além disso, o Banco Itaú vendeu suas operações na Argentina e vai registrar nesse trimestre, num balanço que deve ser apresentado ao mercado na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, um impacto negativo de mais de 1,2 bilhão de reais, relacionado a essa venda das operações do nosso país vizinho. Por fim, principalmente relacionado às notícias sobre o corte de juros no Brasil e a manutenção da taxa de juros e os dados de emprego nos Estados Unidos, tivemos aí uma valorização do índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que fechou a semana positivo em 4,29%. Tivemos também, pelos mesmos motivos, a queda do dólar, que fechou a semana cotada em 4,89%. E para a próxima semana, você investidor tem que saber que, devido ao final do horário de verão dos Estados Unidos, teremos bolsa até mais tarde, até às 18 horas teremos negociações e não vai haver aftermarket nas ações. Tentei trazer para vocês as informações mais relevantes dessa semana, espero que tenha sido útil, que tenha te ajudado em alguma coisa. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.